Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y vamos juntos a aprender un poco más hoy sobre pretérito indefinido. Vamos para nuestros objetivos para esta clase. A ver, entonces tenemos acá compreender a partir de textos de diferentes gêneros os verbos no pretérito indefinido, do indicativo e suas funções dentro do texto. O outro objetivo é reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso dos verbos no pretérito indefinido, percebendo a função que exercem no texto. Então, chicos, antes de empezarmos, me gustaría darles ahí un consejo, que es que tengan ahí con ustedes siempre un bolígrafo para sus anotaciones. Si tienen dudas, no dejen de anotar todo y después pueden preguntar para su profesor. ¿Bien? ¿Empezamos? A ver, empezamos entonces con estas imágenes que sueles pensar. Quando vês estas imagens, o que você costuma pensar? O que você poderia pensar ou sugerir observando essas imagens? A ver, ela nos dá aí uma impressão de calma, uma ideia de esperança e também de tranquilidade. Bien? Reflexionando, hoy en esta clase vamos a hablar un poquito sobre la trágica y verdadera historia de Rebeca Mendes, la loca del muelle de San Blas de Maná. Então a gente vai conhecer um pouquinho a história dessa mulher, da Rebeca Mendes, la loca, conhecida como la loca del muelle de San Blas. Esse é o título de uma canção, de uma música do grupo Maná, uma banda mexicana muito famosa, e ele tem essa canção, Muelle de San Blas, que é inspirada na história dessa pessoa. É inspirada, mas não, a música, na verdade, ela não segue à risca. A gente vai conhecer agora, na sequência, um pouquinho sobre a história de Rebeca. Então, según la hija, la historia de su progenitora comenzó en Guadalajara, lugar donde creció e incluso logró hacerse conocida gracias a sus dotes vocales. Então, Rebeca, ela era uma cantora, chegou até a ser conhecida pelo seu talento, pela música, pero Rebeca no habría podido disfrutar de su fama debido a que la vida derribó sus sueños com crueldade. Algumas coisas aconteceram na vida dela, na verdade a gente já vai ver que bem tristes, que acabaram impedindo, né, dela desfrutar dessa carreira, dessa fama. Vamos ver aí o que aconteceu então. Ella quedó embarazada de mí. Então temos aí la hija contando a história de sua mamá. Quedó embarazada, ficou grávida y no la dejaron casarse con mi padre. La violencia con la que la alejaron, afastaron de ese hombre fue desesperante. Incluso para protegerlo, la familia de él, lo envió al extranjero y eso llevó a mi madre a la locura, confesó Rebeca. Pese a ello, a pesar disso, la mujer volvió a enamorarse. Ela voltou a se apaixonar e incluso tuvo 2 hijos mais. Inclusive ela teve mais 2 filhos. Depois disso, nós temos a impressão que ela superou, se apaixonou novamente, teve mais 2 filhos. Pero, o que aconteceu? La mala suerte la acompanhou. Com esse novo amor, o que aconteceu? Ele era anos mais jovem que ela, também era um amor proibido, e ele sofreu um acidente e acabou falecendo. Essa parte nós não temos aqui no texto, mas quando a gente lê o texto na íntegra, essa é a informação que temos. Então, depois disso, ela teve uma recaída novamente, e a primeira vez que ella se vistió de novia, porque era um sonho que tinha de casarse, le costó el manicomio. Entonces, fue llevada al manicomio, le quitaron su herencia, tiraram a sua herança de família e seus ninhos, tiraram os filhos também dela, a quienes enviaram à Itália, afirmou sua hija.
Então foi afastada dos filhos, foi colocada no manicômio e os filhos mandados para a Itália. Continuando, tras el temblor, mi mamá escapou del manicômio. Então aconteceu um terremoto ali naquele local, naquela cidade, e se aproveitando desse momento, ela conseguiu escapar do manicômio. E começou a deambular por las calles, buscando-nos. Começou a perambular pelas ruas, buscando pelos seus filhos. Afirmou Blanca em relação a como Rebeca chegou a habituar o muelle de San Blas. Ela acabou se fixando aí em um lugar, em um cais, em el muelle de San Blas. Ela ficava ali todos os dias, e durante muitos anos essa cena se repetiu e ela se tornou conhecida por este hábito, né, considerada como uma pessoa louca. La crónica musicalizada de Rebeca no solo resultó altamente beneficiosa para alimentar su propia leyenda, sino que también para atraer el turismo al municipio de San Blas y desde luego interpretada por el grupo Maná. Então essa canção, depois que foi lançada pelo grupo Maná, El Muelle de San Blas, contando, se baseando aí na história de Rebeca, ela reforçou essa lenda sobre esta mulher que viveu lá. Na verdade não é uma lenda porque ela existiu, e acabou atraindo turistas para esse local, para essa região. Miren, temos aquela imagem na estátua que foi puesta aí, representando Rebeca e a figura de Rebeca mais jovem. Agora temos a primeira atividade. La pregunta es, ¿te gusta oír música? Tú vas a contestar ahí en lengua española con tus propias palabras. ¿Qué estilos prefieres? Bien. En la 2, algunas canciones traen consigo una historia, es decir, una narración de algo que se ha pasado con alguien o las consecuencias de ese hecho, las consecuencias de ese feito. ¿Conoces alguna que te guste? Então, as respostas são totalmente aí pessoais, segundo a sua opinião, seu ponto de vista. Eu vou dar um tempinho para que você realize essa tarefa, essa atividade, e já voltamos para corrigi-la, bien?
Muy bien, listo. Vamos a corregir. Entonces, a ver, las preguntas ahí son personales, las respuestas son personales, pero tenemos acá sugestiones de respuestas. Samba, estilos musicales, rock, sertanejo, música cubana, merengue, el reggae y afro-caribeña. En la cuestión 2, la pregunta es, algunas canciones traen consigo una historia, una narración que se pasa con alguien, ¿conoces alguna que te guste? Una sugestión que tenemos acá, sí, las sertanejas de Leandro y Leonardo, en los viajes de verano, las vacaciones con mi familia. Aún sobre la música es una de las herramientas de difusión cultural y expresión artísticas más significativas de um pueblo. Então, através da música, nós temos a demonstração muito clara da cultura, dos costumes de uma determinada região, de um determinado povo. En el Muelle de San Blas, lee la letra de la canción, es uno de los grandes éxitos de la banda de pop rock mexicana Maná. Então eu recomendo que após a leitura, após a aula, você escute essa música, vale muito a pena, eu sou suspeita, recomendo porque gosto muito, me gusta mucho. Então se se queda ahí la recomendación, vamos a leer. Ella despidió a su amor y partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaria. Então ele partiu, foi embora, ele jurou que voltaria, ela jurou que esperaria, né, cheia de lágrimas nessa situação. Miles de lunas passaram, muito tempo se passou e sempre ella estava en el muelle esperando. Muitas tardes se anidaram, foram passando, decorrer do tempo, se anidaram em seu pelo, em seus lábios, em seus cabelos, em seus lábios. Então aqui fala da questão assim que o tempo foi judiando, né, da pele, foi envelhecendo, as características dessa moça foram mudando porque ela ficou muito exposta ao tempo. Continuação. Llevava el mismo vestido e por si ele volviera, não se fuera a equivocar. Por que ela não trocava também de roupa? Porque se ele voltasse, retornasse, ele não iria se confundir, ela estaria com o mesmo vestido. Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión, y el tiempo se escurrió, pasó, y sus ojos se llenaron de amaneceres, y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle. Aí tenemos el refrán, sola en el olvido, sozinha no esquecimento, sola con su espíritu, sola con su amor y el mar, sola en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, ela envelheceu, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían a la loca del muelle de San Blas, y una tarde de abril la intentaron trasladar al manicomio. Nadie la pudo arrancar, pero ninguém conseguiu tirá-la dali, e del mar nunca jamás la separaram. Então vocês observaram aí que existem algumas diferenças entre a história verdadeira de Rebeca e a música, né? Ela é apenas inspirada. E vamos para nossa atividade 2. Completa la información. Desde tu punto de vista, la canción trata de. Na narração, então você vai completar aqui essa primeira questão. Do que trata, do que fala, qual que é essa narrativa? Em la 2, la letra de la canción narra la historia de una mujer que esperó una vida por la vuelta de alguien. ¿Qué versos del texto pueden comprobar la respuesta de la cuestión anterior? Y aún tenemos la 3, que denotan los versos muchas tardes se anidaron en su pelo y en sus labios. Entonces yo voy a dejar un tiempo ahí para ustedes y ya volvemos para corregir esta actividad, ¿bien?
Listo, chicos. A ver, vamos a corregir. Entonces, la respuesta de la cuestión 1. La canción trata de narrar una historia que tiene como plan de fondo um muelle. Então, tem esse cais, essa espécie de um porto, o local de onde partem os barcos. En la 2, él partió en un barco en el muelle de San Blas, él juró que volvería, y empapada en llanto, ella juró que esperaría, y siempre ella estaba en el muelle esperando. En la 3, la respuesta es, los versos hacen referencia al paso del tiempo, al pasar del tiempo, y demuestran que la mujer estuvo en el muelle esperando muchas tardes. La expresión anidaron es metafórica y remite, da idea, ¿no?, del tiempo que se pasó, del tiempo que llevó esperando. Comprendiendo, chicos, toda la narración consiste de acontecimientos que se despliegan, que se desenvolven en un marco que indica la época y el espacio en el que esos acontecimentos tienen lugar. Então, aqui falando sobre um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Qual é o espaço onde se desenvolvem os sucessos narrados, os acontecimentos? Em um muelle. Então, toda a narrativa, ela vai ter, né, um local, um espaço onde acontecem os hechos, ocorrem com personagens, há aí um narrador. Temos que ter alguém que nos cuente sobre a história, se passa em um determinado tempo, e estes são os elementos. Agora apunta algumas das ações que han ocorrido. A ver, ella se despidió, juró, esperó, escurrió, enamoró, enraizó, e temos outras ações. Então, temos acá os verbos, né? Despidió, juró, esperó, escurrió, enamoró, enraizó. É uma coincidência entre todos, o que todos têm em comum é que todos estão no tempo passado, estão em el pretérito, ¿bien? Para narrar hechos pasados e acabados, se costuma utilizar el pretérito indefinido, que em português é o nosso pretérito perfeito. Observa outros exemplos. Descreve ações passadas e acabadas. Então, há alguma ação que passou, aconteceu, acabou, em um tempo relativamente, num passado não muito distante. Muitas tardes se anidaram e del mar se enamorou. Acá temos os verbos reflexivos. En el caso de los reflexivos, el pronombre reflexivo me, te, se, nos, os y se coloca siempre delante del verbo. A ver acá algunos ejemplos de conjugación verbal de estos verbos reflexivos. Entonces tenemos anidarse, enamorarse y escurrirse. Yo me anidé, tú te anidaste, él o ella se anidó, nosotros o nosotras nos anidamos, vosotros o vosotras os anidasteis, ellos, ellas se anidaron. Enamorarse, que é apaixonar-se, yo me enamoré, tú te enamoraste, él se enamoró, nosotros nos enamoramos, vosotros os enamorasteis, ellos se enamoraron. E com o verbo escurrir-se, yo me escurrí, tú te escurriste, él o ella se escurrió, nosotros o nosotras nos escurrimos, vosotros o vosotras os escurristeis, ellos y ellas se escurrieron. Compreendendo um pouquinho mais, o pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple, existem essas duas nomenclaturas na língua espanhola, nós podemos chamar de pretérito indefinido ou perfeito simple. Su uso normal indica ação passada terminada, aspecto perfeito é porque está acabada e concluída, e se utiliza muito para narrativas, para narrar.
El pretérito perfecto simple expresa acciones ocurridas en el pasado, orientadas hacia ese eje temporal, esse eixo, no relacionadas com o presente e psicologicamente alejadas, distanciadas do presente, limitadas e cerradas em si mesmo, fechadas em si próprias, essas ações. Agora te toca a ti. Iniciamos esta classe com a história de uma madre contada por sua hija. Que te parece conhecer uma história real? Uma história de alguém de tu família? Elige, escolha uma história que já conhece e que te parece mais importante a ser escrita e contada. Então aqui nós temos uma sugestão para você de uma atividade para você realizar após a aula, uma investigação que você vai fazer com alguém da sua família. Você vai lá conversar, às vezes você até já sabe sobre a história de alguém, de uma avó, e você vai escrever um pouquinho sobre essa história. Uma sugestão, uma possibilidade é essa que temos aqui, olha só. Eu hablé mucho con mi abuela, con quien vivo muy cerca. Tenho bastante proximidade. Ella se llama Yuriko y me contó que sus padres llegaron de Japón en Brasil con el navío Kasato Maru en el inicio del siglo pasado. Vivió su niñez en la ciudad de Marília, São Paulo, y llegó en Paraná luego que se casó. Observaciones. Importante comunicar al familiar de esa tarea y atención a las formas verbales del pasado terminado, que tenemos acá. Hablé, falei, llegaron, chegaron, vivió, viveu, llegó, chegou. Muy bien. A ver, vamos a retomar ahora un poquito sobre lo que hablamos en la clase. Com a leitura da história de amor vivida na praia de San Blas, no México, nós estudamos aí o uso do pretérito indefinido. Pretérito indefinido com os verbos reflexivos e quando utilizar as formas do pretérito indefinido. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo, tenham gostado e hasta luego!